Daniel sempre acreditou que suas mãos eram o centro de tudo. Desde muito cedo, elas foram mais do que parte do corpo. Eram instrumento, linguagem, identidade. Ainda criança, descobriu no piano uma forma de existir que dispensava explicações, enquanto outros aprendiam a se expressar com palavras. Daniel encontrava sentido no som, na precisão dos movimentos, na maneira como cada nota parecia ocupar exatamente o espaço necessário. Ao longo dos anos, sua habilidade chamou a atenção. Vieram as primeiras apresentações, depois os elogios, os convites, a expectativa crescente de um futuro promissor. Daniel se acostumou a ser visto como alguém destinado a algo maior, alguém cuja trajetória já parecia traçada com clareza. A música não era apenas paixão, era direção, era destino. A dedicação foi absoluta. Horas diárias de estudo, disciplina rígida, renúncias silenciosas. Sua vida girava em torno de partituras, ensaios e apresentações. As mãos ágeis e precisas respondiam com fidelidade a cada intenção. Havia nele uma confiança tranquila, sustentada pela repetição e pelo domínio técnico que construíra ao longo do tempo. Tudo isso se desfez em uma única noite. O assalto aconteceu de forma rápida e brutal. Não houve tempo para reação, nem espaço para compreensão. O que deveria ser apenas mais um deslocamento comum transforma-se em um episódio que redefiniria completamente sua vida. Durante a agressão, uma lesão atingiu sua mão direita, comprometendo de forma irreversível os movimentos que antes pareciam naturais. Nos dias seguintes, Daniel mergulhou em um estado de suspensão. O diagnóstico foi claro, objetivo, definitivo. A recuperação parcial era possível, mas a precisão necessária para o piano jamais seria a mesma. Aquilo que antes era a extensão do seu pensamento, agora se tornava limitado, imprevisível, insuficiente. A perda não foi apenas física. Daniel viu desmoronar não apenas sua carreira, mas a estrutura inteira sobre a qual construíra sua identidade. Sem a música, não sabia exatamente quem era. O silêncio que antes era apenas intervalo entre notas tornou-se presença constante, incômoda, difícil de suportar. O mundo, que antes parecia organizado ao redor de um propósito claro, agora se mostrava disperso e sem direção. Aos poucos, a revolta tomou espaço. Havia uma sensação persistente de injustiça, de algo interrompido de forma abrupta e sem sentido. Daniel se afastou das pessoas, evitou antigos contatos, recusou qualquer tentativa de reaproximação com a música. O piano permaneceu fechado, como um objeto estranho, dentro da própria casa. O álcool surgiu como uma tentativa silenciosa de anestesiar aquilo que não conseguia elaborar. No início, era apenas um recurso ocasional, uma forma de reduzir a intensidade dos pensamentos. Com o tempo, tornou-se rotina, depois necessidade. Os dias começaram a se confundir, marcados por um cansaço constante e uma ausência de propósito que se aprofundava gradualmente. Daniel passou a viver em um estado de quase invisibilidade. Saía pouco, falava menos, evitava qualquer situação que pudesse confrontá-lo com um que havia perdido. A música, que antes preenchia todos os espaços, agora existia apenas como lembrança distante, quase dolorosa demais para ser acessada. Foi por acaso que o convite surgiu. Uma instituição comunitária da periferia buscava alguém que pudesse ensinar música para crianças. Não era uma proposta estruturada, nem oferecia grandes recursos. Era, na essência, uma tentativa simples de oferecer alguma atividade artística em um contexto marcado por limitações. Daniel recusou inicialmente. A ideia de ensinar parecia distante demais de quem ele havia sido. Não se via como alguém capaz de orientar outros
quando sequer conseguia lidar com a própria perda. Ainda assim, algo naquela proposta permaneceu, como uma possibilidade incômoda, que não desaparecia completamente. Depois de dias de indecisão, decidiu tentar. O primeiro contato foi difícil. O espaço era simples, os instrumentos limitados, as condições distantes de qualquer ambiente profissional ao qual estava acostumado. As crianças, no entanto, carregavam uma energia diferente, uma curiosidade despretensiosa que não se apoiava em expectativas ou exigências. Daniel percebeu, logo no início, que não podia ensinar da forma como havia aprendido. Sua mão direita não respondia com a precisão necessária, e a execução das peças mais complexas era impossível. Isso o obrigou a adaptar métodos, simplificar abordagens, encontrar outras formas de transmitir aquilo que antes era automático. Esse processo, inicialmente frustrante, começou a revelar algo novo. Ao ensinar, Daniel passou a observar a música sob outra perspectiva. Já não se tratava de perfeição técnica ou desempenho impecável, mas de descoberta, de construção gradual, de experiência compartilhada. As crianças não buscavam excelência imediata, buscavam sentido, expressão, possibilidade. Com o tempo, a presença naquele espaço começou a alterar sua própria relação com a música. Daniel percebeu que, embora tivesse perdido parte da habilidade, não havia perdido completamente a capacidade de criar. Suas mãos já não eram as mesmas, mas ainda eram capazes de produzir som, de orientar, de construir algo significativo. A limitação deixou de ser apenas perda e passou a ser também um novo ponto de partida. O álcool, aos poucos, perdeu espaço. Não foi uma mudança abrupta ou definitiva, mas um processo gradual. À medida que encontrava sentido no que fazia, a necessidade de anestesiar a própria existência diminuía. Os dias passaram a ter alguma estrutura, algum propósito, que ia além da repetição vazia. Daniel não voltou a ser o pianista que um dia fora. A carreira promissora não foi retomada. Os palcos permaneceram distantes e a técnica nunca voltou ao nível anterior. Ainda assim, algo essencial foi preservado. A música continuava presente, não mais como performance, mas como experiência compartilhada, como construção coletiva, como ferramenta de transformação. Com o passar do tempo, Daniel compreendeu que sua arte não havia desaparecido. Ela apenas mudou de forma. Aquilo que antes se manifestava em apresentações precisas, agora se revelava em processos imperfeitos, em pequenos avanços, em momentos de descoberta que aconteciam longe dos olhares atentos de plateias exigentes. A música deixou de ser exclusivamente dele e passou a existir também nos outros, nas mãos inexperientes que ele ajudava a guiar. Essa transformação não eliminou completamente a dor da perda. Ainda havia momentos de lembrança, de comparação, de consciência do que poderia ter sido, mas esses momentos já não definiam sua existência. Eram parte de uma história maior, que agora incluía não apenas o que foi interrompido, mas também o que foi reconstruído. Daniel aprendeu que nem toda perda representa um fim absoluto. Algumas perdas, embora profundas, abrem espaço para formas inesperadas de continuidade. E foi nesse espaço, entre o que deixou de existir e o que começou a surgir, que ele encontrou uma nova maneira de viver, menos perfeita, menos previsível, mas ainda assim cheia de sentido.